Olá, amados irmãos, graça e paz do Senhor Jesus Cristo sejam contigo, sejam com a tua família, com a igreja onde você congrega, em especial com a Igreja Presbiteriana Central de Bom Sucesso, onde este material está sendo, a quem este material está sendo destinado primariamente e estará disponível no nosso canal do YouTube. Vamos dar continuidade ao estudo do livro Justificação pela Fé Somente. E esse livro, que tem diversos autores, nós estamos chegando agora no primeiro capítulo, depois da aula anterior, que foi uma aula de introdução, e este capítulo vai ser dividido em 3 partes, porque é um capítulo muito denso. Bom, em primeiro lugar, a gente precisa ter em mente que a justificação pela fé é uma doutrina bíblica, ou seja, ela não vem dos homens, mas ela vem de Deus, Deus que inspirou os seus santos servos a escrever na palavra de Deus estes ensinos para nós. E esse primeiro capítulo, John MacArthur Jr., ele vai falar que ela é anterior até mesmo ao próprio Martinho Lutero. E é claro que nós sabemos disso por se tratar de uma doutrina bíblica. Mas muitas pessoas elas vão tentar atacar esta doutrina que diz que nós somos justificados mediante a fé no Senhor Jesus Cristo somente e que não é necessária nenhuma ação humana para que esta justificação chegue a nós. Muitos vão atacá-la dizendo que isto é impossível e que nós precisamos sim fazer alguma coisa ou fazer muita coisa para nos tornarmos justos. John MacArthur Jr., então, vai nos dizer que a justificação pela fé ela vem muito antes de Lutero e não há doutrina mais importante para a teologia evangélica do que a doutrina da justificação pela fé somente. Este princípio também ficou conhecido como o sola fide da Reforma Protestante. Martinho Lutero o definia como sendo o artigo que determinava se uma igreja estava de pé ou caindo. Eu vou repetir esta frase para a gente poder fixar muito bem. Martinho Lutero, ele falava e deixou isso escrito que, olha, esta doutrina é o que define e realmente é o artigo que define se uma igreja permanece de pé ou se ela está em decadência, se ela está caindo. Temos aí o slide que nós trouxemos já na última aula, eu estou repetindo aqui para que você possa ter sempre em mente isso. Se você quiser ver esse slide com mais detalhes, você pode pesquisar lá no site Voltemos ao Evangelho, digita lá Justificação pela Fé e estudar também o capítulo de Romanos, o capítulo 3 de Romanos, dos versos 21 a 26, que vai nos mostrar que Deus e a sua graça, Cristo e a sua cruz, e que é a fé e não as obras que nos levam a sermos justificados, porque é através da redenção divina, é através da propiciação divina, é através da demonstração do amor divino que nós somos, sim, então, definitivamente e imediatamente justificados quando cremos no Senhor Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, o único mediador entre nós e o nosso Deus. Não é necessário mais ninguém, é necessária somente a fé em Jesus para sermos, então, justificados por ele. As igrejas e as denominações que se firmam em sola fide, elas permanecem evangélicas. Aquelas dispostas a ceder nesse ponto, inevitavelmente elas se rendem ao liberalismo. Não dá tempo da gente explicar aqui muito bem o que é liberalismo, mas não tem nada a ver com liberalismo econômico. Mas eu preciso te dizer uma coisa, o liberalismo é algo danoso à igreja evangélica, à igreja protestante. Bom, então aquelas igrejas então que elas cedem com relação a somente a fé, elas inevitavelmente elas se rendem ao liberalismo e elas revertem ao sacerdotalismo ou adotam ainda outras formas até piores de apostasia. Também não foge da verdade que definir os evangélicos como sendo os que creem na justificação somente pela fé é algo absurdo. Não é algo absurdo. Na verdade, é a nossa essência. É assim desde a Reforma Protestante. Nós somos aqueles que cremos que a justificação é somente pela fé. Queria te convidar a abrir a Bíblia Sagrada em Romanos capítulo 4, versículos de 4 a 5. Está aqui sintetizado nesse slide. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida.
Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Verdades eternas da palavra de Deus, que o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Roma, lá no capítulo número 4, versículos 4 a 5. O nosso caso se inclui aí no finalzinho desse texto, quando diz, olha, aquele que não trabalha, mas porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. E é por isso, então, que nós declaramos sola fide, somente a fé. A palavra do Senhor continua sendo o centro da nossa vida, a palavra do Senhor continua sendo essencial para entendermos esta doutrina sagrada. E por que eu toco nesse ponto aqui? Porque existem alguns apologetas da Igreja Católica Apostólica Romana que vão desafiar os apologetas protestantes com relação a esta doutrina, dizendo assim, olha, o Senhor Jesus Cristo não ensinou esta doutrina. Mas nós cremos que não somente as palavras de Jesus são inspiradas por Deus, sendo ele o próprio Verbo vivo, mas como também toda a Escritura sendo inspirada por Deus. Nós vimos sobre isso também na primeira aula. Se você ainda não assistiu à primeira aula, quando acabar essa daqui, você pode voltar lá. Não tem problema você continuar vendo a segunda e você vai conseguir também aprimorar ainda mais os seus conhecimentos nesta área. Então é importante a gente entender que a doutrina da justificação pela fé, ela encontra respaldo na vida do Senhor Jesus Cristo, mesmo que ele não tenha falado diretamente sobre isso, mas a sua vida apontava para si mesmo como sendo as boas novas e a necessidade das pessoas crerem nele, crerem em Deus para serem salvas. E isto seria imputado a estas pessoas como uma herança, sendo elas justificadas. E nós temos também os outros autores bíblicos inspirados pelo Senhor que nos mostram esta verdade, esta doutrina. A apostasia de Israel, ela se baseava no abandono da justificação somente pela fé. Você pode ver isso lá em Romanos capítulo 10, no versículo número 3, que diz, olha, que desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram à que vem de Deus. Então o povo de Israel estava ali sendo apóstata no sentido de não se justificar a justiça que vinha de Deus. Qual é a justiça que vinha e que vem até hoje ao nosso encontro da parte de Deus? É o próprio Senhor Jesus Cristo. É a redenção que ele fez por nós e assim concluiu na cruz do Calvário, e nós precisamos crer pela fé que somente a fé no Senhor é suficiente para a nossa justificação. Aqueles que confiam em Jesus Cristo para a justificação pela fé somente recebem uma justiça perfeita que lhes é atribuída. É isto que cabe a nós, o crer. E é incrível, irmãos, como que até mesmo o crer nós não conseguimos fazer sozinhos. O dom da fé vem de Deus. O Senhor nos concede a pessoa do Senhor Jesus Cristo como nosso Salvador e ainda nos concede a fé para que creiamos nele. E somente pela fé, então, somos justificados. Os que tentam estabelecer a sua própria justiça ou misturam fé com obras só recebem o salário terrível que é o devido a todos aqueles que não alcançam o alvo, ou seja, a condenação. Então, o indivíduo, tanto como a igreja, permanece ou cai segundo esse princípio da sola fide, de somente a fé. Por isso precisamos conhecer a palavra do Senhor. Por isso precisamos declarar a nossa dependência de Deus e da mediação do Senhor Jesus Cristo diariamente e agradecer a Ele pela obra redentora e justificadora feita por nós. Muitos hoje em dia usam mal esta doutrina com o objetivo de apoiar a visão de que a obediência à lei moral de Deus, ela é facultativa. Muitos entendem que, olha, se é mediante a fé, e eu já criei, e eu já fui justificado, e já estou salvo, então não preciso mais obedecer à lei moral de Deus. Este é um erro gravíssimo, porque a palavra do Senhor,
ela nos mostra que é necessário sim guardarmos os mandamentos do Senhor, a lei moral do Senhor, conhecermos tanto o Antigo quanto o Novo Testamento e buscarmos forças no Senhor para cumprirmos a sua vontade. Somos sim justificados, mas isto não significa que não precisamos cumprir a lei moral de Deus. Até porque entende-se perfeitamente que aqueles que são alcançados pela graça de Deus, como nós somos, eu entendo que você já tenha sido, se ainda não foi, este dia é dia de salvação para a tua vida, nós entendemos que nós temos sim sido justificados e que não temos outra opção a não ser a alegria de obedecer à lei de Deus. Bom, as pessoas que pensam o contrário disso procuram reduzir toda a obra salvadora de Deus ao ato declarativo da justificação. A gente sabe que a Ordo Salutis é muito mais complexa do que isso. A gente tem aí, muitas outras coisas que o Senhor fez por nós para que nós obtivéssemos a salvação gratuitamente. Bom, e nós vemos também que as pessoas que pensam de maneira contrária e usam da justificação pela fé para não precisarem obedecer à palavra do Senhor, elas põem em segundo plano a questão do novo nascimento. O novo nascimento é um nascimento espiritual, mas que mostra que nós somos regenerados em Cristo, conforme está lá em 2 aos Coríntios, capítulo 5, no versículo número 17, você pode conferir lá na palavra do Senhor, 2 aos Coríntios 5, 17. Essas pessoas também elas desprezam os efeitos morais do novo coração do crente, que já é visto não somente no Novo Testamento, mas desde lá do Antigo, como nos diz o profeta Ezequiel, capítulo 36, versículos 26 e 27, e tornam a santificação dependente de esforços do próprio pecador. Irmãos, ai de nós se a justificação dependesse de nós. Continuaríamos condenados e eternamente ficaríamos a pagar pelos nossos erros, pelas nossas falhas. Estas pessoas elas têm a tendência de tratar dos elementos da justificação de Deus, como o ato de Deus declarar justo o pecador que crê, como se isso fosse um único aspecto essencial da salvação. E a gente sabe que o Senhor Deus, ele tem nos mostrado que a sua obra ela é plena, a sua obra ela é realizada em todos os aspectos da ação de Jesus Cristo por nós. O efeito inevitável, então, dessa abordagem é mudar a graça de Deus em libertinagem, conforme nós já vimos na semana passada, mas que está escrito no versículo 4 da carta de Judas. Tal ótica é chamada de antinomianismo. Por outro lado, há muitos que fazem a justificação depender de uma mistura de fé e de obras. O antinomianismo é aquela vontade do ser humano de viver sem lei, aquela vontade de extrapolar, aquela vontade de fazer o que quiser. E por incrível que pareça, não deveria ser assim, mas muitos que se dizem crentes em Jesus pegam versículos isolados da palavra e que têm a ver até com a justificação pela fé somente, para usar de desculpa para uma anarquia espiritual, para um convívio com este mundo e com a sociedade sem regra alguma. Mas o Senhor é sábio em estabelecer as regras e a forma como devemos agir neste mundo na sua palavra. O outro erro, então, que as pessoas elas acabam aí achando que a justificação depende dessa mistura de fé com obras, e não depende. O efeito é fazer da justificação um processo firmado na justiça defeituosa do crente, em vez de um ato declarativo de Deus baseado na justiça perfeita de Cristo. Assim que a justificação é misturada com a santificação, as obras da justiça elas se tornam parte essencial do processo. A fé, consequentemente, fica diluída com obras e sola fide é abandonada. Este erro aconteceu e Paulo alertou aos irmãos Gálatas, lá no capítulo 2, versículo 16, que eles não poderiam, de forma alguma, serem legalistas a esse ponto. Paulo chamou isto de outro evangelho.
e condenou isto como anátema, ele amaldiçoou, está lá em Gálatas capítulo 1, de 6 a 9. Existem dois erros, então, que nós não vamos nos aprofundar aqui, mas que nos mostram como que a mistura da necessidade de obras para que sejamos justificados pela fé, e isto vai agravar e vai atrapalhar nas pessoas a viverem plenamente aquilo que o Senhor Jesus já conquistou para elas. A primeira é a controvérsia da salvação do senhorio, que revela a força do antinomianismo moderno. E a segunda, é que ao mesmo tempo, na outra frente, há o esforço vigoroso por uma união ecumênica com a Igreja Católica Apostólica Romana. Muitas pessoas têm sido atraídas de uma maneira muito forte por esta necessidade de ter comunhão plena com a Igreja Católica Apostólica Romana. E a gente sabe que isto é impossível nos dias de hoje, até mesmo porque esta igreja, por conta da declaração de Martinho Lutero de que nós somos justificados somente pela fé, nos excluindo primeiramente lá Martinho Lutero e todos aqueles que acreditavam da mesma forma como ele ensinava. Então esta comunhão, este ecumenismo, ele não pode existir de maneira plena. E tome muito cuidado, não é o objetivo do nosso estudo hoje em dia, com este termo ecumenismo. Ele precisa ser muito bem abordado com calma, porque existe o ecumenismo cristão, onde diversas denominações da fé cristã buscam uma aproximação, mas existe o ecumenismo interreligioso, onde não há base nenhuma para esta tentativa. E não confundir também a falta do ecumenismo com a falta de respeito. O respeito a todas as religiões é devido por todos nós cristãos a todo o próximo. Então, o respeito às religiões é algo que todos nós cristãos devemos a qualquer pessoa, independentemente se ela crê ou não no Senhor Jesus Cristo como seu Salvador. E isto é óbvio, a palavra do Senhor nos ensina a amar ao próximo, a respeitar ao próximo. Mas isso não quer dizer que nós vamos concordar e abrirmos mão da doutrina bíblica da justificação pela fé somente. Isso exigiria dos evangélicos um amolecimento da sua posição em sola fide e a concessão do carimbo de aprovação para uma outra doutrina de justificação do tipo da que os Gálatas estavam observando, ou seja, combinando a fé com as obras. E eu quero aqui abrir parênteses para te explicar uma coisa. As obras são importantíssimas. A palavra do Senhor nos diz que é pelo fruto que nós somos conhecidos como filhos de Deus. A carta de Tiago nos ensina claramente que a fé sem obras ela é morta, mas não vamos confundir as obras que são necessárias e consequência da nossa salvação e justificação com a justificação que vem da parte de Deus e que depende somente da nossa crença no Senhor. Existe uma nova geração de apologistas da Igreja Católica Romana tentando dizer que esta doutrina ela não é bíblica e que isto é uma invenção de Martinho Lutero. Irmãos, isto é tão raso, que basta ler a Bíblia para descobrir que é uma doutrina bíblica. Mas há sempre uma vontade ali, de dizer que isto é invenção dos homens, quando na verdade não é. Isto é plano de Deus para a nossa justificação. Muitas pessoas, nos dias de hoje, olham para a teologia como se fosse algo menos importante do que as grandes questões morais do nosso tempo, como, por exemplo, o aborto, a eutanásia, a homossexualidade e outros assuntos semelhantes. E misturados aos católicos romanos na arena política, muitos ativistas morais veem como contraproducente debater teologia. Por que eu estou falando sobre essa questão da teologia? A justificação pela fé ela foi sistematizada pelos teólogos ao longo dos anos, principalmente desde o século XVI. E desta forma a gente consegue entender melhor do que se trata. E há pessoas que não creem nisso e por não crerem nisso começam a criticar a teologia, como dizendo que não é necessário, e quando na verdade a gente sabe que
todo cristão, né? Todo cristão que conhece a palavra, ele se torna um teólogo, se torna alguém que busca o conhecimento da verdade de Deus através da sua própria palavra. Bom, enquanto isso acontece, né, enquanto as pessoas não têm levado a sério o estudo da justificação pela fé somente, esta área da teologia, a ignorância, a ingenuidade teológica tem deixado muitos evangélicos incapazes de defender o que a Bíblia ensina. Nossa época é de pragmatismo e ela é obcecada com o que funciona e menos preocupada com aquilo que é verdadeiro. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Existem práticas invadindo o meio evangélico que são baseadas simplesmente no: olha, funcionou na outra igreja, deu certo com o meu irmão, a minha irmã teve esta experiência, vou fazer da mesma forma. Não é assim que se fundamenta o comportamento do cristão. A verdade do evangelho, ela deve ser buscada e nós devemos então abandonar a ignorância bíblica, abandonar a ingenuidade teológica, estudando sim a palavra de Deus. Os ataques contra doutrinas evangélicas cruciais muitas vezes nem são respondidos. E quando nós nos calamos por conta desta ingenuidade teológica e até mesmo esta ignorância bíblica, acaba que a próxima geração é que vai colher o fruto venenoso desta tendência de não conhecermos a palavra de Deus. Não existe doutrina mais importante a ser defendida do que o ensino bíblico de que os crentes são justificados pela fé somente. Não é de admirar que na Reforma Protestante tantas pessoas tenham dado a sua vida em defesa dessa doutrina. Lutero entendeu que todas as ofensas morais e eclesiásticas toleradas pela igreja foram, em última instância, resultado do obscurecimento da justificação. Porque a justificação não tinha sido entendida, a igreja romana, né, ela passa então a ofender moralmente, a tolerar muitas coisas, e que isto teria sido evitado se todos crescem que é somente mediante a fé em Jesus que somos justificados. Por último, então, irmãos, a doutrina da justificação, ela teria automaticamente posto fim à venda de indulgências lá no século XVI e até mesmo antes, e outros abusos do poder eclesiástico. Esta é a primeira parte do capítulo 1 também. Eu sei que o conteúdo da aula de hoje foi bem extenso, bem denso. Eu queria te convidar a rever esta aula com calma, anotar aí o que você tiver de dúvida, deixa aqui nos comentários, faça a sua pergunta e eu terei prazer em conversar com você. É claro que não sou conhecedor de toda a verdade, mas naquilo que o Senhor tem nos revelado na sua palavra, a gente pode ter um aprendizado bíblico e profundo para a glória de Deus. Que Deus te abençoe e te guarde. Até a semana que vem com a parte 2 do capítulo 1. E eu te recomendo que, se você puder, adquira este livro, Justificação pela Fé Somente, da editora Cultura Cristã. Fique na paz do Senhor Jesus.